Os anos 90 foram os anos de ouro pro Guns N' Roses e o Mr. Slash foi um daqueles caras que influenciaram vários de vocês aqui a gostarem de guitarra, certo? Solos e riffs marcantes, eis o que define a obra do Samambaya Man, enquanto o Guns era uma banda gigante nos tempos de Dante. O meninão marcou toda uma geração roqueira, e eu já falei do prego do Axl e do Guns N' Roses também. Então nada mais justo do que fazer uma biografia falada do Mr. Slash. Então vamos lá. O nome verdadeiro do Samambaya Man é Saul Hudson, e ele nasceu em Hampstead, uma área nobre de Londres, em 23 de julho de 65. O velho dele, Anthony Hudson, era pintor e desenhista, e a sua mãe, Ola Oliver, uma figurinista. Esse ambiente artístico foi uma forte influência para ele ingressar na música. O que é que te inspirou? Quero dizer, o que é que te fez dizer, quero tocar guitarra? É uma longa história, mas o que aconteceu foi que o Steve Adler, o baterista original dos Guns N' Roses, e eu conhecemos-nos quando tínhamos cerca de 13 anos e começamos a abandonar o 7º e o 8º ano juntos e apenas ele tinha uma guitarra elétrica barata e um pequeno amplificador barato e tinha um pequeno giradiscos e costumava tocar o mais alto possível e depois ligava o amplificador e não sabia tocar, mas tocava, e foi a excitação disso que deu início a toda aquela espécie de... Podem imaginar a adolescência em que é como se tivéssemos de começar uma banda. Quando o menino Sol fez 5 anos de idade, ele se bandeou com o seu velho para as bandas de Los Angeles, onde a mãe dele vivia e trampava. Dos vários artistas que ela prestava seus serviços como figurinista, estavam o David Bowie, Ringo Starr e o John Lennon. Então, como eu disse, o clima era propício para ele seguir na música. O apelido acabou pegando e ele por fim adotou como seu nome artístico. Nessa época foi que ele conheceu o seu futuro amigo de banda, Steve Adler. Nas viagens de moleque, sonhando com a sua primeira banda, o Slash queria ser baixista e o Adler seria o batera. Mas, quando ele viu o seu professor tocando guitarra, mudou o rumo da coisa. Ele virou guitarrista e formou a sua primeira banda aos 16 anos, o Tidals Slum. Mas essa banda contava com um tal de Adam Greenberg na batera. Não foi dessa vez que o Adler iria tocar com Slash. O Tidals foi uma banda colegial, ele se juntou com mais alguns amigos lá da época de escola e formaram a Bagaça. Tanto é que essa banda não tinha vocalista e eles faziam as versões, uns covers aí instrumentais de músicas já conhecidas. Essa banda durou pouco tempo e 2 anos depois ele formou a sua primeira banda com o Adler, o Road Crew. Para juntar os demais membros, o Adler e o Slash anunciaram em um jornal, e o Duff McKagan entrou como baixista. Essa banda durou pouco e, embora conste que um tal de Chris Torres fosse o vocal, existem registros que o Road Crew acabou justamente por conta da dificuldade de achar um frontman. Vai entender. Depois disso, o Slash entrou pro Hollywood Rose e lá conheceu o Axl Rose e o Izzy Stradlin.
Depois que o Slash entrou para essa banda, eles logo se fundiram com outra banda chamada LA Guns. Aí dessa junção, o Axl rebatizou o novo projeto juntando os dois nomes, e então nasceu o Guns N' Roses. Em 87 eles lançam o clássico Appetite for Destruction e explodem no mundo pop. Óbvio, o Samambaya Man começa a ser visto como um grande guitarrista dessa nova banda que muitos idolatravam. E de fato, o cara era um rifeiro nato, sem contar os seus solos viajantes, sempre com um cigarrinho na ponta da boca. Tinha o lance do visual, aquelas calças de couro e jaqueta de couro, aquele jeitão apático, né, como se não tivesse nem aí pra ninguém na hora de fazer os solos. Tudo isso fez do Slash uma figura bem marcante pra época. Mesmo o hard rock dando seus últimos suspiros ali no começo dos anos 90, digamos que o Guns N' Roses conseguiu dar uma sobrevida àquela cena musical. Até estavam indo bem pro Guns e o Slash, mas em 91 ele resolveu fazer um feat com o Michael Jackson, e o Axl, bem, não aceitou muito bem isso aí não. O vocalista do Guns, por ter sofrido abuso quando criança, estava convencido que as denúncias de pedofilia para cima do Michael eram verdadeiras, e para se vingar do Slash, trocou a guitarra dele pela do Paul Hughes, no cover do Stones da música Sympathy for the Devil. Essa música foi o começo do fim pro Slash no Guns, que vazou do seu posto em 96, mas 3 anos antes ele já começou a se enveredar em projetos paralelos, quando lançou o Slash Snake Pit. Várias das músicas que estavam no primeiro disco desse projeto eram pro Guns, e o Slash, pistola da cara com as inovações do Axl, levou tudo pro Slash Snake Pit. Daí pra frente foi só treta e troca de farpas entre os dois em entrevistas, até umas tretas antigas, quando o Axl morava no porão da casa da avó do Slash, começaram a serem contadas. Uma vez, o Axl foi expulso do sofá da avó do Slash, e como ele era desaforado, xingou a véia. O Slash cobrou o meninote forgado, que simplesmente saiu fora, sumiu por 4 dias e depois voltou como se nada tivesse acontecido. Loucão. Em 2002 surgiu outra banda das cinzas do Snake Pit, o Velvet Revolver, que fez um baita barulho naquela época. O Velvet entrou em um hiato depois que o Scott voltou para o Stone Temple Pilots. Lembrando que em 2015, infelizmente, ele morreu. Bom, em 2010, o Slash lançou o seu primeiro álbum solo, que contou com várias participações fodas. E desse projeto, com o vocalista Miles Kennedy do Alter Bridge no front, ele passou pelas bandas DK também. Em
2016, o Axl e o Slash fizeram as pazes. E aí, junto, o Axl mais o Duff voltaram pra formação do Guns N' Roses. Mas é o tal negócio, o tempo não foi amigo do Axlzinho. O cara não se cuidou, né, cara? Acho que faltou dar uma malhada aí, dar uma treinada e fazer umas dietas, porque tá zoado, mano. Bom, se você ainda não viu esse vídeo que eu fiz aqui embaixo sobre a história do Axl Rose, que é uma biografia falada do Axl, dá uma conferida. E também, se você não viu esse outro vídeo aqui do lado, em que eu falo da história do glam, dá uma sacada também. Se você é fã das carças de oncinha e os cabelos de poodle. Espero vocês lá. Até a próxima, um abraço, falou!